Irmãos e irmãs, a graça e a paz. Eu quero hoje fazer de uma maneira um pouco diferente. Na medida que nós vamos lendo o texto, nós vamos já expondo e explicando algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá para Atos, capítulo 8, a partir do verso de número 14. Então diz assim o verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então os apóstolos lá de Jerusalém ficaram sabendo que lá em Samaria a palavra de Deus chegou e muitos samaritanos se converteram. Então esse é o cumprimento da terceira parte da promessa lá de Atos 1:8 que Jesus Cristo fez para eles. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e também aos confins da terra. Então o evangelho chega aqui em Samaria e nós vimos que foi pelas mãos de Filipe, primeiramente. Então os samaritanos receberam a palavra e agora os apóstolos lá de Jerusalém enviaram Pedro e João. Para fazer o quê? Olha o versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, esses crentes de Samaria, pelas mãos e pela pregação de Filipe, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ótimo, excelente. Mas eles não haviam recebido o Espírito Santo no sentido das evidências do Espírito Santo, do entendimento que o Espírito Santo habitava neles, a partir do momento que creram em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então os apóstolos foram para lá, oraram por eles, impuseram as mãos, e eles então tiveram esse entendimento a respeito dessa habitação do Espírito Santo sobre eles. Olha o versículo 17. Então eles impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Mas aconteceu agora aqui um fato muito interessante. Olha lá o que nos diz o verso 18. Vendo, porém, Simão, o mesmo Simão que está descrito nos versos anteriores, o qual já foi explanado pelo presbítero Murilo, não é? Na devocional anterior, vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro e propôs algo para eles. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impusera as mãos receba o Espírito Santo. Então, o que nós vemos aqui é uma profissão de fé falsa desse Simão. Ele foi batizado, isso pode acontecer com muitas outras pessoas que são recebidas na igreja, são batizadas, mas na verdade o coração delas ainda continua sem arrependimento. É uma profissão de fé falsa. E ele evidencia isso com a proposta que ele faz para os apóstolos. Ele diz assim, eu também quero esse poder que vocês têm. Me vendam. Olha que coisa terrível. Comércio da fé. Isso nós vemos nos nossos dias. Já começou aqui com esse Simão. Mas qual foi a resposta de Pedro? Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Você está pensando, olha o teu pensamento, olha o teu desejo, olha a motivação que você tem, Simão. Está totalmente errada. Que isso seja para a tua perdição. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, com discernimento, ele pega, ele observa isso, lhe é revelado isso pelo Espírito Santo de Deus, e ele diz isso para Simão. Você está perdido, você está cheio de amargura, você está com a motivação errada. Simão não é assim. E olha o que ele faz, ele dá uma chance para Simão. Ele diz no versículo 22, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pedro chama a Simão ao arrependimento. Mesmo um Simão que havia há pouco tempo sido batizado em nome de Jesus. Mas foi um batismo falso, um coração falso, um arrependimento falso. Apenas exterior, apenas da boca para fora. Isso acontece até nos dias de hoje. Mas olha o que diz. Então, ainda Pedro, no versículo 23, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Como é que Pedro viu isso? Viu pelos próprios atos de Simão, pelo que ele disse, pelo que ele estava querendo, pelo que ele estava pedindo aos apóstolos.
Então, as suas obras estavam testificando o que ia no seu coração. Não era reto diante de Deus, a motivação completamente errada. Ele não era um crente em Cristo Jesus, ele estava provando que não era um cristão convertido verdadeiramente. Mas aí olha o verso 24, o que é que Simão responde para Pedro, quando Pedro diz para ele se arrepender e rogar e pedir, e ele mesmo se colocar diante de Deus. Ele diz, respondendo porém Simão, no verso 24, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Simão não fez o que Pedro disse. Simão não seguiu o conselho de Pedro, a pregação de Pedro. Ele não acolheu a palavra de Pedro, para que ele mesmo se dobrasse diante de Deus, orasse ao Senhor, falasse com Deus, expusesse o seu pecado, pedisse perdão a Deus, rogasse por misericórdia. Ele não fez. Ele preferiu pedir para que Pedro e os apóstolos fizessem isso por ele. Qual foi a resposta? Qual foi a reação dos apóstolos? Olha o verso 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles não deram mais conversa para Simão. Irmãos, é algo muito sério o que nós vemos aqui nessas palavras dos apóstolos para este Simão, não é? Isso deve também chamar a nossa atenção. Devemos olhar para o intento, as motivações do nosso coração. Como está a nossa fé? Quais são as motivações de andarmos com Cristo, de andarmos com a igreja, com os irmãos? Por que fazemos isso? Quais são os nossos interesses? O interesse de Simão era interesse para a sua própria glória. Ele queria comprar poder, ele queria status, ele queria ser evidenciado. Como tem sido o nosso coração diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja? Como nós temos caminhado? Aonde a nossa fé em Deus, em Cristo, tem de fato nos levado? Vamos orar por isso. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos, de fato, pedir que o Senhor pesquise, esquadrinhe o nosso coração, para ver se de fato estamos na fé verdadeira, a fé em Cristo, a fé no Salvador, no Senhor, a fé no nosso Deus, e caminharmos por isso, caminharmos dessa maneira, na palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, com a motivação correta, buscando a glória do Senhor e a salvação dos perdidos. Em nome de Jesus. Amém.